das melhorias. Não se trata apenas de mim, se trata de centenas de milhares de pessoas que precisam conhecer cada dia mais a Bíblia. Um outro questionamento que muita gente pergunta: o Regenere vai acabar? Não, o Regenere não vai acabar. No pronunciamento da diretoria ele não foi nem mencionado, então quanto a Regenere não muda nada, né? Mas aquelas luzes, aquele jogo de luz, aquele tipo de liturgia, o tipo de louvor. Agora eu vou entrar um pouco em cima do que a diretoria pronunciou, né? E eu separei alguns pontos específicos aqui. Minuto 3, eu acho que foi a melhor coisa que a diretoria falou, foi diferenciar a doutrina de usos e costumes, né? Porque esse é o grande problema que nós temos na nossa igreja. Muitas pessoas que confundem doutrina com usos e costumes, né? Então, a minha própria avó, Irene Miranda, presidente, falou: olha, a doutrina, ela é eterna e ela é global, né? Ela serve para qualquer povo, em qualquer país, em qualquer lugar na terra. E os costumes são locais e transitórios, né? Então, a própria diretoria falou isso. Falou também sobre a barba, o bigode, que é um costume, não uma doutrina. Então, por que isso é importante? Isso aí está lá no minuto 3. Porque quando a gente diferencia esses dois, as pessoas começam a entender um pouco do que eu estou falando. Quando a gente diferencia esses dois, a gente começa a entender o que a Bíblia fala e o que nós temos como cultura, né? E quando a cultura, quando os usos e costumes começam a prevalecer acima da doutrina bíblica, aí que temos um problema. Esse é o aspecto que me traz aqui. É por isso que eu tomei o papel de ser o cara que dá a cara a tapa e apanha publicamente, é criticado e xingado, para que a gente consiga avançar em cima disso, para que a gente entenda quantas pessoas, por exemplo, não criticam pessoas que usam barbas e bigode, achando que a Bíblia fala disso. Só que, na verdade, a Bíblia fala que isso era um costume dos judeus na época. O próprio Jesus teve barba. Depois eu leio essa passagem para vocês, né? Então, essa diferenciação é muito importante, que a gente consiga cada dia mais, e eu espero que a diretoria continue se aprofundando nesses méritos, o que é doutrina, o que são usos e costumes, e seria muito interessante ter uma exposição teológica cada vez mais profunda em cima disso, para que a gente continue crescendo no conhecimento e na graça como igreja, né? Como os exageros, né? Muitas vezes tem sido algo pesado sobre os nossos membros, né? O véu, fala-se que o cabelo da mulher foi dado no lugar do véu, né? E Paulo escreveu, né, à igreja de Corinto, que é honroso que a mulher tenha cabelo longo e é desonroso que o homem tenha cabelo longo. É honroso para o homem ter cabelo curto e a mulher ter cabelo longo. Então, a doutrina bíblica em cima do cabelo é cabelo longo e cabelo curto. A Bíblia fala sobre cortar ou não cortar? Não. Então, isso é um costume, né? Então, você vê como são interessantes as épocas, né? E os costumes, a questão de comer carne. No Antigo Testamento, Deus proibia por uma questão até mesmo de higiene e de saúde do seu povo. E no Novo Testamento, Paulo falou e tantos outros: olha, não é proibido mais comer carne, porque isso aí era na época da lei. E no tempo da graça isso já não serve mais. Então, Paulo falou isso, nesse contexto, falou: olha, se comer carne escandaliza o seu irmão, não coma carne, pelo menos na frente dele, né? Mas isso aqui é algo que a gente deve nortear uma igreja em cima disso? O meu questionamento nós vamos nortear o regulamento, os usos e costumes de uma igreja somente porque alguns estão acostumados com isso há muito tempo? A gente vai nortear uma igreja em cima de costumes que temos há muito tempo, que não tem algumas vezes a base bíblica para isso, ou devemos fundamentar a nossa igreja na palavra de Deus? Não faz sentido nós educarmos o nosso povo do que nós tínhamos como costume, que às vezes já está ultrapassado, e nós vemos a nova geração não aceitando muitas coisas, porque afinal hoje a nova geração tem acesso à internet e você entra em qualquer igreja da sala da sua casa, né? Então, o meu questionamento nós vamos manter esses costumes até quando? Costumes que não têm base bíblica, até quando? Se barba não é pecado, por que é que nós mantemos isso como uma regra que não podemos, né? E eu queria ressaltar também que Deus não tem uma igreja na terra. Deus tem um reino.
né? Então, essa divisão que a gente tem, esses muros altos em torno da nossa igreja, eu acho bem nocivo isso, porque isso é, no mínimo, arrogante da nossa parte. Como se só a Igreja Deus e Amor fosse ser salva e as outras igrejas não fossem de Deus. Aliás, meu pai, a gente vê como é que a história vai se repetindo, né? Meu pai, ele tem minha mentalidade, né? Só que ele viveu em outros tempos mais difíceis. Meu pai sempre foi, entre aspas, xingado no meio da nossa igreja de assembleiano, como se os nossos irmãos da Assembleia não fossem filhos de Deus e não fossem cristãos genuínos, né? Eu queria responder aqui, eu não costumo fazer isso, mas eu vou responder. Tem uma página na internet que chama Assembleianos de Valor, um pastor lá de Belém do Pará, tem um bigode, eu não sei o nome dele, nunca o conheci na vida, mas aparentemente ele é um fã gigante meu, porque tudo que eu faço ou deixo de fazer, ele tá postando lá na rede social, no Assembleianos de Valor, né? Meu pastor, primeiramente, a nossa diretoria acabou de proibir, então você não é bem-vindo a pregar na nossa igreja. Já começa por aí. Segundo, o seu bigode é condenado pelo regulamento interno da nossa igreja. Então, eu não sei qual que é essa doutrina que você diz defender, né? Então, vamos fazer assim, você cuida da sua igreja aí, a gente cuida da nossa igreja aqui, tá bom? Cada macaco no seu galho, que Deus te abençoe. Qual que é o outro problema de continuar pregando em cima de usos e costumes como se isso fosse doutrina, isso que piora ainda mais? A transformação do ímpio para um crente santificado, nunca será, nunca, em nenhum momento, de fora para dentro. Sempre vai ser de dentro para fora. Ah, mas Jesus não é açougueiro, ele não quer só o coração. É impossível Deus ter apenas o seu coração. Está lá em Provérbios 4:23, acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. Se Deus tem o seu coração, ele tem o resto da sua vida. Se ele tem de fato o seu coração genuíno, você vai saber como falar, como se portar, como se vestir, a forma de viver, tudo, porque o seu coração está em Deus. Se você tem intimidade com Deus, você vai viver em santidade. É impossível estar próximo de Deus e não viver em santidade. E Jesus combatia esse foco no exterior. O que mais Jesus fez aqui na terra, uma das coisas que ele mais falou diante da multidão foi criticar os fariseus que faziam exatamente isso, que focavam no exterior, que focavam nos costumes e tradições da religião judaica. Se usos e costumes transformassem alguém, eu não precisaria nem estar aqui, gente. Eu não precisaria estar aqui fazendo pronunciamento, apanhando em rede social, apanhando, fazendo tudo. Porque eu sou a prova viva que religião não muda a vida de ninguém. Eu nasci e fui criado na Igreja de Deus e Amor, neto de Davi Miranda, filho de pastor, filho de cantora. Eu fui ter um encontro com Jesus e Jesus transformou minha vida. Religião nunca transformou nada, né? Então Jesus é o caminho à santidade, não a santidade é o caminho até Jesus. Então se você quer viver uma vida santa, que é o que nós somos chamados para viver, conheça Jesus, esteja em intimidade com Ele, entra no seu quarto, fecha a porta e busca a face de Deus. Esse é o grande legado de Davi Miranda. Queria falar um pouco das consequências da não mudança, né? Porque foi esse o tom, olha, nós não vamos mudar, vai tudo ficar igual. Isso eu queria dividir um pouco da minha dor, porque a minha dor é a dor do povo. A minha dor é de você que está me assistindo, ou você que faz parte da nossa igreja, ou às vezes você já saiu da nossa igreja, ferido pela religião. É por vocês que eu luto, cara. Eu luto por vocês. Eu luto por aqueles que ficaram de banco por usar uma calça jeans. Eu luto por vocês que foram proibidos de tocar uma bateria na sua igreja. Eu luto por vocês que estão com fardos pesados nas suas costas. Eu luto por um filho de pastor, que eu falei 2 semanas atrás. Não vou divulgar o nome, não estou aqui para acusar ninguém. Luto por um filho de pastor que estava tão ferido com essa cultura legalista, com essa cultura de julgamento do exterior, com essa cultura de fardos pesados, com essa cultura opressora, com essa cultura que não representa o Evangelho de Jesus Cristo, que estava prestes a ir para a Igreja Católica. Filho de pastor, cara, nascido e criado na nossa igreja. E eu o acolhi com dor no meu coração, falei, olha cara, vem cá porque eu sei o que você passou. Eu sei o que as mulheres sofrem no meio da nossa igreja, que muitas foram
por tanto tempo proibidas de depilar suas pernas e foram motivos de chacota nas suas escolas. Eu luto por aquelas meninas que sofreram zombarias na escola pelo tamanho do seu cabelo. Eu luto por essas pessoas. Eu luto por essas pessoas que sofrem por conta de usos e costumes exagerados que a Bíblia não cobra. Eu luto por vocês. É por isso que eu dei minha cara a tapa. Eu luto para que a palavra de Deus seja o centro da nossa igreja e não os usos e costumes. Eu não sou contra os bons costumes, mas o centro da igreja tem que ser a palavra de Deus. Tem que ter um conhecimento bíblico. Até pouco tempo atrás, a teologia era condenada na nossa igreja. O pastor Odair Gomes, que é um amigo pessoal meu, fez meu casamento, apresentou a Charlotte agora, no aniversário de 60 anos. Ele falou no podcast lá, o Reset, que a gente faz, que quando ele começou a estudar teologia, ele fazia isso escondido. Porque ai daquele que descobrisse que ele estava cursando a teologia. Teologia é o estudo de Deus, é estudar a Bíblia. Eu luto por isso aqui, gente. Eu luto pela palavra de Deus, cara. Eu luto para que essa igreja conheça o Deus que eu conheci. Um Pai bom, um Deus amoroso, um Deus de graça. Tá no letreiro da igreja, tá na fachada. Deus é amor. E às vezes a nossa cultura de usos e costumes tem apresentado um Deus carrasco que está pronto para punir, pronto para matar, pronto para degolar, para destruir. Não foi esse Deus que eu conheci. O Deus que eu conheci é muito bom. É um Deus que vai lá no meio da lama buscar pecadores para salvação. Jesus sentava com prostitutas e fariseus e publicanos e falava: Zaqueu, publicano, hoje eu vou jantar na sua casa. Hoje veio salvação sobre a sua casa, um publicano. Jesus sentava com esses pecadores. E a gente é proibido de pregar o evangelho em outras igrejas, né? É por isso que eu luto. E dói meu coração. Eu quero apresentar o evangelho genuíno, que é um relacionamento com Deus e não uma série de regras. O evangelho é maravilhoso, gente. O evangelho transformou minha vida, cara. Eu acredito no evangelho. Eu acredito na Igreja de Deus e Amor, é por isso que eu luto. Eu não vou desistir da Igreja de Deus e Amor, porque Deus não desistiu dessa igreja. Ah, mas a igreja cresceu com essa doutrina, cresceu até a década de 80, 90. Qual foi a relevância que a Igreja de Deus e Amor teve nesse século? Quantas gerações nós vamos perder, gente? Quantos jovens vão sair da nossa igreja? Onde estão os filhos dos nossos pastores? Onde estão os jovens, as crianças? Onde estão as novas gerações? Será que o evangelho perdeu o seu apelo para as novas gerações? Será que o evangelho deixou de ser poderoso como é? A palavra de Deus é poderosa, não volta vazia. Mas tudo que a gente está falando no meio da nossa igreja é cabelo, saia, bigode. Sabe qual é o problema da sociedade hoje, gente? A gente vê drogas, imoralidade sexual, divórcio, destruição da família, marxismo cultural, ideologia de gênero, casamento gay, desigrejados. A gente vê uma apostasia generalizada da sociedade. Eu morei nos Estados Unidos, um país que foi fundamentado no cristianismo. Os Estados Unidos já não é mais um país cristão. Eu fui lá agora, em Times Square, eles vendem drogas no meio da rua, legalizado. Esse é o problema da sociedade. A gente está falando de paletó e gravata. A gente está falando de luz nos nossos cultos. A gente está falando de saia, de salto, de sobrancelha. Se existe uma guerra entre a igreja e o mundo, e a gente sabe que existe, a gente não está nem na arena para guerrear. A gente está falando de coisas fúteis. A gente está falando de coisas irrelevantes para o evangelho. O evangelho, a palavra de Deus, é como essa faca de 2 gumes que vai lá no fundo da alma e que pode dividir ossos e medula para discernir o coração do ser humano. Quando nós estamos falando do evangelho, nós estamos falando sobre caráter, sobre coração, sobre espírito. O corpo é pó e ao pó voltará. Quando que a gente vai começar a focar naquilo que de fato transforma as pessoas? Quando que a gente vai voltar ao evangelho? Gente, eu queria pedir desculpas para todas as pessoas que saíram feridas da Igreja Deus e Amor. Eu queria pedir desculpas para pessoas que estão hoje depressivas pelos fardos pesados que a nossa cultura impôs sobre elas. Eu queria pedir desculpas para todo mundo que foi morto na fé por uma cultura de julgamento que nós temos na Igreja Deus e Amor.